Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos começar aqui mais um vídeo relacionado aí às nossas cartas gerais, tá bom? Está para terminar essa nossa sessão relacionada a cartas. Hoje eu quero falar de uma carta bem pequenininha, porém muito profunda e que tem muito conteúdo, que é a carta de Judas, né? Judas, que tem sido aí uma carta, como é que eu poderia dizer, motivo de muitos debates. Além de ela ter muitos debates, ela tem apresentado a nós informações que outra hora muita gente não conhecia. Hoje em dia é muito comum no meio teológico, no meio das igrejas, a gente ouvir falar, por exemplo, do livro de Enoque. Outra hora era coisa que quase não se falava, tal. Mas por causa de Judas, por causa dos estudos, né? Por causa das pessoas que se detêm em fazer um estudo mais aprofundado, esse livro cada vez mais ele tem aparecido aí no mercado de língua portuguesa, e não só aqui, claro, aqui a gente costuma dizer que quando chega para nós aqui é porque em outros lugares isso já fluiu há muito tempo, tá bom? Para começar, ela é uma carta católica, tá bom? Porque logo no versículo 1, você deve lembrar o que é carta católica, né, gente? Lá naquele primeiro vídeo que eu gravei, eu expliquei o que é carta católica. Então, qualquer coisa, você volta lá e dá uma olhada direitinho. Ele começa logo no verso 1 dizendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, tá no plural, tá? Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, tá? Então, aí, por causa dessa expressão aos chamados, é claro que não vai ser todo mundo que vai concordar que ela é uma carta católica, tá, gente? Tem até gente mesmo que vai dizer que ela nem é uma carta, tá bom? Que o livro de Judas, na verdade, ele era uma espécie de panfleto, né? Panfleto. Eu não sei bem de dizer como é que essa ideia que eles querem falar para nós aqui sobre panfleto, mas tudo indica, eu preciso dar uma pesquisada melhor, mas tudo indica que a ideia aqui é um panfleto como um dias atual, uma espécie de panfleto informativo, tá bom? Não é também esse panfleto que nós, quando a gente vai em um lugar, a pessoa nos dá um panfleto, olha, aqui está a informação de um restaurante, de um shopping, alguma coisa do tipo assim, não. Mas era um panfleto informativo que circulava nas igrejas, por isso também ela é chamada de carta circular, porque ela circulava, ou seja, ela passava por uma igreja, aí ia para outra igreja, ficava circulando. Então, por isso é que ela não é, por isso que ela é chamada por algum de carta circular, ou também não passava apenas de um panfleto, tá bom? Se é mas é aquela questão, né, gente? Se é panfleto, se é carta circular, isso não vai alterar o seu valor, não vai alterar o seu conteúdo, não vai alterar a sua relevância, porque de fato nós temos aqui um livro muito importante que chama muito nossa atenção, que vai ver mais lá na frente, tá bom? Então esse é um ponto que eu quero destacar aqui. Outra coisa também que eu estava lendo nos meus livros, pesquisando para falar dessa carta, é que ela é uma carta diferente das outras. Por exemplo, a carta de Gálatas, né? Até anotei aqui. Se você for analisar bem, é uma carta que tem relações pessoais, ou seja, quando se fala relações pessoais, ou seja, o escritor que escreveu a carta aos Gálatas, ele tinha relações pessoais ali. Então, ele vai citar nomes, ele vai falar de pessoas, então mostra uma certa relação. Quando você compara, por exemplo, Judas com Hebreus, você percebe que o livro de Hebreus é um livro mais didático. Isso está muito claro. Se você observar o livro de Hebreus, ele de fato faz as comparações, porque o objetivo do livro de Hebreus qual é? É mostrar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Então, ele faz sempre uma correlação de Jesus, tá bom? Com as coisas do Antigo Testamento. Judas não tem nada dessas características, de acordo com esses autores. Mas eu volto a falar, isso vai mudar alguma coisa? Não, são só detalhes técnicos para quem está assistindo possa ter um pouco de conhecimento em relação a isso. O segundo ponto que eu quero destacar é a questão da autoria, e aqui dá muito pano para manga, tá? Tem muita discussão, tem muito debate em torno dessa questão da autoria do livro de Judas, tá? Há quem diga que o autor ele é um pseudônimo, tá bom? Ou seja, o que é um pseudônimo, gente? É um nome falso, que eu acho, já falei nos outros, né? Que era muito comum no mundo antigo, isso não só no mundo bíblico, tá? Que
fique bem claro, mas também no mundo filosófico antigo era comum as pessoas escreverem livro e usar o nome de alguém muito famoso para respaldar aquele livro ali. Só que no caso de Judas, a gente vai perceber que esse autor famoso aqui, ele é considerado o irmão de Jesus. E quando você lê, por exemplo, os evangelhos, você percebe que os irmãos de Jesus não têm nenhuma relevância. Assim, que sentido eu estou falando de relevância? Eles não são personagens centrais. Os apóstolos têm muito mais importância, entendeu, do que os irmãos de Jesus naquele exato momento. Por isso que alguns vão defender a ideia de que esse Judas aqui possa ser um dos apóstolos, mas a gente vai ver que não tem muito cabimento com relação a essa teoria. A teoria mais forte, de fato, é que a carta foi escrita por Judas, mas esse Judas aqui seria o irmão do Senhor Jesus. Isso porque logo no versículo 1, ele começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago mesmo, que foi falado em um vídeo passado aí lá no livro de Tiago. Vocês dão uma assistida lá que eu falei um pouco sobre isso. Agora, por que tem tanta confusão em relação ao nome Judas nesse livro? Porque, irmãos, no Novo Testamento vai ter muitos Judas. Eu até fiz aqui algumas anotações. Por exemplo, você tem talvez o mais famoso deles seja Judas Iscariotes, né? Foi um dos apóstolos. Você sabe muito bem, não precisa aqui estar lendo o texto bíblico, quem foi Judas Iscariotes. Ele é famoso demais. Então, ele foi um dos apóstolos. Era o tesoureiro, o cara que ficava ali com dinheiro, o cara que traiu Jesus e tal, enfim. Esse é um Judas que aparece de forma muito presente no Novo Testamento, em especial, claro, nos Evangelhos e um pouquinho ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando cita o nome dele. O segundo Judas também, que vai aparecer também, aí sim, esse é um apóstolo, né? É o Judas, filho de Tiago. Se você ler Lucas, capítulo 6, versículo 16, deixa eu ler aqui rapidamente, Lucas, capítulo 6, verso 16, Lucas 6, 16 diz assim, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Veja que Lucas, é bom sempre lembrar que Lucas, o escritor, ele é historiador, ele deixa muito bem claro isso aqui, ele faz uma diferença, né? Porque aqui no capítulo 6, a partir do versículo 12 do capítulo 6, a epígrafe da Bíblia está assim: a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Ele vai falando, aí quando chega no versículo 16, ele fala, vou aqui só ler aqui o versículo 15: Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Então veja que no grupo dos 12 tinha 2 Judas. Agora, só que como o Judas Iscariote ele cometeu o crime de trair Jesus, isso acabou ficando mais evidente para nós. Parece assim que é algo que ficou muito forte, né? Até é tão forte que tem pessoas que até se negam a usar esse nome Judas para colocar o nome de um filho. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que o nome pessoal seja Judas, tá bom? Então nós temos aí o Judas Iscariote, o Judas que era um apóstolo, que era o filho de Tiago, e temos também aí o Judas, irmão de Jesus, também no Novo Testamento. Tá aí, você precisa ir em Marcos, depois você lê com calma. Tem Marcos capítulo 6, versículo 3 e Mateus capítulo 13, verso 55, tá? Vamos ver bem aqui Marcos capítulo 6, verso 3, tá? Marcos 6, verso 3, que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então você vê aqui no Marcos capítulo 6, verso 3, novamente um outro Judas aparecendo, relacionado, esse Judas aqui está relacionado juntamente com os outros que eram irmãos de Jesus, tá bom? Eu não vou entrar aqui no método, debate, se Jesus tinha ou não tinha irmão, porque eu já falei sobre isso. Eu estou colocando aqui para vocês que no Novo Testamento há mais de um Judas. Tem o Judas Iscariotes, que foi um apóstolo, tem o Judas, filho de Tiago, que também foi um apóstolo, e tem também o Jesus aí, o Judas, perdão, tá? Judas, irmão de Jesus, que se encontra em Marcos 6:3 e Mateus capítulo 13, versículo 55. Agora, com relação a esse Judas, filho de Tiago, é interessante que você pode encontrar nas Bíblias, principalmente se você for ler, por exemplo,
Mateus, olha que a Bíblia é um negócio interessante, tem que tomar muito cuidado realmente, porque é muita informação. Capítulo 10 de Mateus, versículo 3, Mateus 10, 3 diz assim, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, está falando dos apóstolos, os 12, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, tá? Em outras Bíblias, o nome não vai estar Tadeu, vai estar Lebeu. E quem é esse Tadeu e quem é esse Lebeu? É o Judas. É o Judas, filho de Tiago, que não é o Judas Iscariote, tá, gente? Esse Tadeu, esse Lebeu é o Judas Iscariote. Se você pegar as versões da Bíblia, Almeida Revista Atualizada, tá? A NA, que é a Nova Almeida Atualizada, a NV, todos os três vão usar a expressão Tadeu. Já a Almeida Revisada, ela vai usar Lebeu, né? Ela vai usar o nome Lebeu, mas Lebeu e Tadeu seriam a mesma coisa. Quando você pega a CF, que é Almeida Corrigida Fiel, que foi a única que eu encontrei, pode ser que tenha outra, tá? Mas a que eu encontrei, esse versículo do Mateus 10, 13, ele vai dar as informações. Quando vai chegar nessa parte do Tadeu, ele fala assim: e Lebeu, apelidado de Tadeu. Interessante, na Almeida Corrigida Fiel, ela fala que Lebeu era o nome dele, mas ele tinha um apelido, Tadeu. Então, Tadeu, Lebeu e Judas, filho de Tiago, são a mesma pessoa. Se você fizer um estudo, mais detalhes, você vai perceber que são a mesma pessoa. Ou seja, esse aqui é o apóstolo, tá? Esse aqui é o apóstolo, não é o irmão de Jesus, beleza? Estou colocando isso aqui para ficar mais claro. Então, resumindo, para não ficar muito confuso, você vai ter pelo menos 3 Judas no Novo Testamento que são famosos. O Judas Iscariote, todo mundo sabe quem é, foi um dos apóstolos. O Judas, irmão do Senhor, que aí alguns até dizem que ele era um dos mais novos, né? Ali, um dos mais novos. O Judas, irmão do Senhor Jesus. E tem o Judas, filho de Tiago, que era um dos apóstolos. Esse Judas, filho de Tiago, que era um dos apóstolos, é conhecido também, dependendo da versão, ele é chamado de Tadeu ou também de Lebeu, ok? Então isso aqui é só para você ver como existe muita informação em torno do nome Judas. E talvez por isso é que quando vai se tentar definir a autoria do livro, se tem uma certa dificuldade, porque aí as teorias vão realmente circular em torno desses 3 nomes, tá bom? Mas, porém, todavia, desse ponto, como eu costumo falar, o mais provável, o que é mais aceito, principalmente, claro, pela tradição ortodoxa, tá? Que esse Judas aqui seria, de fato, o Judas, irmão do Senhor Jesus. E aí o menino aqui, o nosso Novo Testamento aqui do Luiz Berkoff, ele nos traz aqui algumas, digamos assim, como é que eu poderia dizer, meu Deus? Alguns argumentos, tá bom? Por que ele defende que Judas aqui é o irmão do Senhor, tá bom? Ele vai explicar aqui por que esse Judas aqui é o irmão do Senhor. Ele diz aqui, primeiro, ele fala o seguinte, primeiro argumento, ele procura fornecer uma indicação clara de sua identidade, referindo-se a si mesmo como irmão de Tiago. Este Tiago deve ter sido muito reconhecido e por isso não é necessário nenhuma descrição adicional. E havia apenas um Tiago naquela época de que poderíamos dizer isso, ou seja, Tiago, o irmão do Senhor. Então, ele, logo no verso 1, o que ele está argumentando? Ele fala, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Veja que ele não está falando aqui, Judas, irmão de Jesus. Não, ele fala Judas, irmão de Tiago. Só que esse Tiago aqui, ele argumenta que era um Tiago famoso, tá? Famoso, isso porque ele era um grande líder e tal, e não só por isso, porque ele também era irmão do Senhor. Então, ele conecta uma coisa com a outra, e aí isso dá uma certa, vamos dizer assim, dá um certo respaldo para ele, se é que ele teve essa intenção, né? Porque quando o cara escreve servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, a gente tem que estudar mais
para saber qual é, porque uma pergunta que deve ser feita é, por que ele vai usar essa expressão? Tiago, né? Perdão, irmão de Tiago, né? Irmão de Tiago, né? Veja que ele coloca, quando ele vai falar de Jesus, ele fala servo de Jesus, você coloca como servo de Jesus, ele não coloca como irmão, ele coloca como servo. Mas como existe a tese, eu já falei isso lá no livro, no nosso vídeo de Tiago, a tese de que esse Tiago aqui é o irmão do Senhor, e ele está dizendo que é irmão de Tiago, então a lógica é que se ele é irmão de Tiago e Tiago é irmão de Jesus, então ele é irmão de Jesus, que é o mesmo citado aqui nos textos que falam, entendeu, da família de Jesus, tá bom? Então esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, é inconcebível que um apóstolo, em lugar de mencionar sua posição oficial, se fizesse conhecido indicando a sua relação com outra pessoa, quem quer que possa ser essa pessoa. Então, eu acho esse segundo argumento mais, digamos, plausível e mais forte. Por quê, Silvio? Porque ele está falando alguma coisa que de fato tem lógica. Se ele aqui fosse o Judas apóstolo, então seria natural ele colocar o nome Judas apóstolo de Jesus, tal. Não, ele não se faz valer disso. Ele não se faz valer disso. Então ele se coloca no lugar dele. Ele não se coloca como um apóstolo. Tá, escreveu, beleza. Mas ele não se coloca como um apóstolo. Ele se coloca como irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo, tá? Servo de Jesus Cristo, tá? Então eu acho que esse segundo argumento aqui, ele é muito bom, tá? Eu acho que deve ser levado em consideração também quando ele fala, né, que seria algo inconcebível que um apóstolo, em lugar de mencionar sua posição oficial, se fizesse conhecido, indicando a sua relação com outra pessoa, quem quer que possa ser essa pessoa. Viu que eu falei no início? Eu disse o quê? Que os irmãos de Jesus não tinham tanta importância. Naquele momento do ministério de Jesus, não tinha mesmo. Os apóstolos, sim, eles eram até mais falados. Os apóstolos, eles são bem mais citados nos textos. Os irmãos de Jesus raramente são citados, pouquíssimas vezes. E quando eles aparecem, entendeu? São situações, casos muito isolados. Terceira defesa que ele faz de Judas sendo o autor da carta aqui, sendo Judas irmão do Senhor. Embora, ele fala assim, embora seja possível que o autor mesmo, que fosse um apóstolo, falasse, como fala no versículo 17, essa passagem parece sugerir que ele não pertencia ao círculo apostólico. O que ele quer dizer aqui? Porque quando você lê o verso 17 do Judas, ele fala assim, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente, veja que está falando do passado, anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele está argumentando aqui? Que esse Judas aqui não pode ser o Judas apóstolo, porque a forma como ele está falando é uma forma de que é de alguém que está falando de algo que aconteceu no passado, e até alguns vão dizer que esse texto aqui é uma prova de que quando essa carta foi escrita, os apóstolos já teriam até morrido. Claro que tem uns que vão dizer que até ele fala isso aqui, né, no argumento contra a ideia de que Judas aqui seja o Senhor, o Judas aqui seja irmão do Senhor Jesus. Mas ele vai dizer o seguinte, que ele pode estar falando aqui de uma parte dos apóstolos, não de todos os apóstolos. Mas a forma como ele coloca no verso 17 deixa assim, pelo menos uma forma um pouco clara que ele não fazia parte do círculo dos apóstolos, ou esses apóstolos já teriam morrido. Então, por essas e por outras, é que está descartado aqui. Então, o Judas Iscariote não pode ser. Não seria o Judas, está descartado porque ele já morreu logo, né? Tirou a vida dele. E pelos argumentos que a gente coloca aqui, esse Judas aqui, ele não pode ser o apóstolo. A forma como ele escreve, a forma como ele está desenvolvendo a ideia, ele não coloca. Ele se coloca numa situação, não pode ser o apóstolo. Tá? Então, fica aí pelo menos dois argumentos, vou dizer assim, dois argumentos que eu acho que são os mais fortes, e aí você pode trabalhar, estudar, pesquisar. Isso aqui é só uma pequena, um paliativo, de que esse Judas aqui é de fato o irmão de Jesus, é uma teoria muito forte, ou esse Judas aqui é um pseudônimo, tá bom? Alguém escreveu, tá bom? E usou o nome Judas, tá? Como eu falei, era comum naquela época as pessoas usarem o nome de alguém muito famoso, tá bom? De alguém muito importante, para que aquele escrito tivesse uma certa relevância, uma certa aceitação no meio de quem iria receber, ok? Mas aquilo que eu falei agora há pouco eu repito, independentemente de quem for escritor, o conteúdo da carta é muito importante, tá?
tá? É muito, 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 muito importante, tá bom? Se você quiser ter mais, assim, um know-how, mais informação, eu indico essa literatura aqui. Tem outros, mas eu deixei em casa, que é do Luiz Berkhoff. É até que esse livro aqui é interessante, gente, porque o Luiz Berkhoff, ele é um teólogo, tem algumas ideias teológicas dele não bate muito com a teologia, digamos assim, arminiana, a teologia pentecostal, mas só que esse material aqui dele, não que os outros não sejam, tá, gente? Não estou dizendo que são ruins, mas esse material dele aqui, sobre a introdução do doutrina, é muito bom, tem muita informação e é algo mesmo do Berkhoff. Até a teologia sistemática que tem do Luiz Berkhoff, quando você vai ler lá os conceitos, as ideias que ele vai trabalhar, por exemplo, dentro da sistemática, ele sempre gosta de trazer aí uma informação histórica tal, da doutrina. Então tá aí uma literatura que eu indico da CPAD, tá bom? E para encerrar, meus irmãos, para encerrar essa questão aí do livro de Judas, qual foi o propósito, né, do livro? Qual foi o propósito do livro? Esse livro, como eu falei agora há pouco, ele tem sido realmente um livro que tem levantado muitos debates, muito porque ele cita o livro de Enoque. Tá bom? Muita gente pergunta, às vezes, o livro de Enoque não pode ser considerado palavra de Deus? Aí a gente responde, não é palavra de Deus. Mas como que ele não pode, se Judas cita o livro de Enoque? Aí é aquela questão que a gente sempre responde, mas o fato de ele citar um livro não quer dizer que o livro todo seja inspirado, entendeu? A questão não a questão do cano, né? A questão de ser palavra de Deus, mas ele citou aquilo ali como uma forma de reforçar o ensino, uma doutrina, etc. Tal. Mas quais foram os motivos que levaram o Judas a escrever essa carta, entendeu? Se você pegar logo no verso 1,3, vou olhar aqui no computador, ele fala assim: amados, enquanto eu era muito diligente em escrever para você sobre nossa salvação comum, achei necessário escrever para você exortando a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada ao santo. Então, veja que o objetivo dele é exortar, ou seja, exortar aqui não é dar taca, porrada, né? Mas é alertar as pessoas a batalhar o quê? Pela fé. Lutar pela fé. Porque, resumindo, essas pessoas aqui da carta de Judas estão enfrentando uma grande heresia, né? Estão enfrentando problemas com falsos mestres. E muitos dizem que a heresia que está aqui permeando entre eles é a heresia do gnosticismo. O gnosticismo foi realmente um problema para a igreja nos seus primeiros dias. Foi um problema muito sério. Entre as muitas coisas que eles pregavam muito o espírito, né, como uma força imensa, onde esse espírito tinha que se sobrepor ao corpo ou à matéria. A matéria para o gnosticismo não prestava, né? Além de alguns dizerem também que eles, nessa carta, né, eles negavam, eles suplantavam, eles, digamos assim, distorciam a graça de Deus, porque, como a gente vai ver na carta, se Deus ele perdoa pecados, se Deus etc. tal, ele realmente, como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça dele. Então a ideia que alguns deles tinham era de que a graça ela era muito maior do que os pecados. Então, entendeu? Isso aí era algo realmente que não ia fazer diferença. O que eu estou falando, ele fala bem aqui, ó, no versículo 4. Pois alguns homens se infiltraram despercebidos e há muito tempo foram designados para esta condenação, homens ímpios que transformam a graça de nosso Deus em lascívia. E o que é lascívia, gente? De acordo com o dicionário, a palavra lascívia ela é uma palavra que significa sensualidade, libidinagem e luxúria. É uma característica de quem tem despudor. O contrário de despudor é quem tem pudor. Pudor é uma pessoa mais recatada, uma pessoa mais controlada, né? Quem tem modos libertinos, libidinosos, que tem propensão para a sensualidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse pessoal, eles transformaram, olha o que o Judas está falando no verso 4. Eles pegaram a graça de Deus e a transformaram em lascívia. Ou seja, o que é santo, o que é bom, eles transformaram em o que é profano, o que é errado, o que é sensual, o que é luxúria.
Por quê? Porque a ideia de que o corpo, gente, se de fato, porque isso aqui tem um debate muito grande, tá, gente? De fato, qual é... Porque quando a gente fala gnosticismo, é bom que se diga uma coisa aqui. O gnosticismo é algo muito amplo, é muita informação, tem muita coisa em torno dessa doutrina, tinha muitas variações também do gnosticismo. Então, por isso que o debate, o pessoal do Novo Testamento que estuda, eles debatem muitas. Qual seria realmente, qual dessas partes do gnosticismo o Judas está tratando? Certo, ele está tratando aqui uma heresia muito forte, porque está dizendo que a graça de Deus ela foi transformada em nascível, ou seja, está bagunçou. Tá? É como a gente costuma dizer em nossa linguagem mais comum, a liberdade cristã é transformada em libertinagem. Tá? Tem muita gente, infelizmente, na igreja que pensa dessa forma. Bem, se Deus ele perdoa, se Deus já morreu na cruz, se os meus pecados já foram perdoados e os pecados do passado, do presente e do futuro já foram perdoados, então eu estou livre para fazer qualquer coisa. Mas só que o versículo 3, ele desmonta isso. Ele desmonta isso, porque quando ele fala, amados, ele fala aqui, a parte B, achei necessário escrever para você, exortando a batalhar pela fé. Não é que eles vão ter que praticar obras para ser salvos, não é essa a questão, mas é batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então, algo foi nos dado. Houve algo que aconteceu, no caso foi a morte de Jesus, então isso foi nos dado. Então, a nossa obrigação como cristão, a nossa obrigação como crente é o quê? Batalhar, lutar por isso. Essas e outras temáticas, a gente observa que são tratadas nessa carta. Eu volto a dizer, é uma carta pequena, mas é uma carta que tem muito conteúdo. Meu objetivo aqui não é ficar falando todo o conteúdo, é só dar um panorama de mostrar o quanto o livro de Judas ele é importante, tá bom? Com relação ao livro de Enoque, né, que ele cita aqui, deixa eu ver aqui o verso que ele fala bem aqui, deixa eu só achar aqui, meus irmãos, porque eu sou péssimo de memorização. Está bem aqui, ó. Quanto a este, foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ele está citando Enoque aqui. Isso não quer dizer que ele considerava todo o livro, tá, de Enoque palavra de Deus, ou então ele pegou só essa parte para trazer para eles a memória de que Deus é aquele que vai julgar os pecados de todo mundo. Gente, vai ficar mais claro para encerrar aqui. Aí, mas professor, se esse livro não é palavra, então para que ele cita, irmão? É bom que se diga que a tradição judaica, ela nunca deixou de escrever, seja na parte canônica, seja, quando eu falo a parte canônica, são os livros do Antigo Testamento, seja na parte não canônica, aqueles livros que não compõem o Antigo Testamento e que não são considerados palavra de Deus, mas que são literatura, que fazem parte da cultura judaica, que fazem parte da religião judaica. Então, eles deixam muito bem claro a crença que eles aprenderam, tá? Que Deus um dia vai julgar. Ele vai julgar o pecado, ele vai julgar os pecados, ele vai julgar esse tipo de pecado onde a pessoa, como está no versículo 3, pega a graça e transforma em libertinagem. Observem bem, ele aqui está escrevendo para pessoas, tudo indica, eles conheciam a verdade, conheciam a palavra. E muito se parece com aquilo que está lá em Hebreus capítulo 6, depois de dar uma lida. Eles conheciam a palavra, eles conheciam a verdade. Ou seja, eles não eram tão bobinhos, não eram pessoas inocentes. Mas essas pessoas, infelizmente, estavam indo por um caminho contrário à palavra de Deus. Então, para encerrar agora de fato, uma coisa é alguém que não é crente, uma coisa é alguém que não conhece a palavra, alguém que não conhece a verdade. Outra coisa é alguém que foi evangelizado, é batizado, conhece a palavra de Deus, tudo direitinho, e de repente começa
a pregar e a ensinar heresias, como esses caras aqui estavam fazendo, ok? Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Espero que a gente tenha trago alguma informação a mais para você e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.